Depois. A Lorena, vem, Sergipe. Olha que no Nordeste, assim, em Sergipe eu ainda não estive, mas já fui em Pernambuco, já fui em Maceió, deixa eu ver onde mais. Acho que é nesses dois, por enquanto. Mas fui online, né? Eu estou falando presencial, eu fui nesses dois. Bom, vamos lá, sejam bem-vindos nessa esse nosso aulão de atuação sistêmica no direito de família. Eu sei que muitos de vocês já nos acompanham tanto na comissão quanto aqui na escola, também são alunos, então sejam bem-vindos. Particularmente, esse é um curso que eu gosto muito, gente, porque foi uma ideia do Leonardo, né? A gente estava contando agora há pouco, né? Como a gente se conheceu, e eu e o Leonardo, a gente cria o tempo todo. E o Léo chegou para mim e falou, Fabi, está faltando um curso que traga para os alunos a lei, o sistêmico e a atuação na prática. Porque, às vezes, as pessoas ouvem falar do direito sistêmico, né, e da aplicação sistêmica, e acreditam que agora o direito sistêmico é só fazer acordo, né? E que a gente agora, né, não atua mais com advogado, com advocacia, né? Na prática, né? Com petição, com a relação processual. Não, mas a gente continua sendo advogado, né? Na função de advogado. Mas como é que a gente pode aplicar isso na prática, né? Porque a filosofia sistêmica, ela não é para aplicação profissional, ela é para a vida, né? A partir do momento que nós começamos a conhecer, a gente traz para a nossa vida. Então, eu entendo que não tem mais como, a partir do momento que a gente viu, não tem mais como desver, né? Vamos colocar essa palavra, né? Então, nós ficamos mais conscientes. E mesmo quando nós observamos que não estamos no nosso lugar, fica mais fácil de nós voltarmos, porque a gente percebe, né? E quando a gente não consegue fazer sozinho, a gente vai buscar as pessoas que nos auxiliam nesse processo, né? Tanto que muitos de vocês aqui participam também do projeto OAB Constela e sabem que nós, nesse projeto, trazemos essa consciência, qual é o lugar, qual é o papel do advogado. Se existe um conflito entre o advogado e o cliente, o que é que faz com que o advogado tenha a dificuldade? Então, ele está influenciando diretamente esse processo, embora ele não tenha essa consciência. Nós estamos afetando e sendo afetados pelos outros a todo momento, né? Cada um que está aqui fazendo parte, nesse momento dessa reunião online, está aqui fazendo parte de um sistema, né? Nós acabamos de criar um sistema aqui, né? Vocês estão dentro de uma escola, que é um sistema, né? E quando estamos aqui interagindo um com os outros, estamos sendo afetados e também afetamos, né? Então, tem essa egrégora, tem um sentimento aqui, né? Tem emoção. Então, quando nós começamos a pensar, né, nisso que a gente sentia que faltava especificamente, o Léo trouxe essa ideia, né, até porque ele é especialista em direito de família, né, gosta e é mediador, né, e tudo mais. Então, ele falou, Fabi, vamos trazer esse curso que é em que a gente pode trazer todos, né, tudo que a gente traz do direito de família, divórcio, adoção, guarda, sucessão, né, e mostrar, olha, a lei traz isso. O sistêmico fala isso. Como a gente pode unir esses dois? E quando eu vou atender o meu cliente, como eu posso usar tudo isso? Né? Como eu posso, talvez, peticionar de uma forma que seja que não seja atacando a outra parte? Como eu posso atuar de forma que eu olhe para tudo que está acontecendo, para todo o contexto, não só para aquela pessoa que está ali, né? Então, o objetivo desse trabalho é trazer essa consciência, né, para vocês. Nós continuamos sendo advogados.
né? Então, qual é o nosso lugar? Qual é a nossa postura? Tá bom? Então, eu vou deixar o Léo agora falar um pouco, e eu acho que ele, não sei qual aula que você preparou hoje. Casamento e divórcio. Ah, então tá bom. Bom, gente, prazer. Para quem não me conhece, sou o Leonardo, né? Estou aqui parceiro da Fabiana na SBDC já há alguns anos e a gente gosta de fazer esse aulão aberto sempre quando vai iniciar o curso. Então, na segunda-feira, dia 23, iniciamos a quarta turma deste curso. É um curso de extensão com 33 horas de aula, com aulas práticas, com aula de atendimento, como você pode atender o seu cliente, aula de petições e o contrato de honorários, tudo numa pegada sistêmica mesmo que a gente fala. E como a Fabiana trouxe, a minha ideia realmente era trazer a legislação, mas mesclar com o direito sistêmico. Porque o que mais me perguntam é, tá, mas e agora? Eu fiz o curso de constelação, eu sou constelador, eu fiz algum curso de direito sistêmico, eu gosto dessa área sistêmica, mas eu fico perdido, porque eu não sei se eu atendo meu cliente de forma sistêmica, se eu tenho que ficar escrevendo e trazendo passagens do Bert Hellinger na petição. Então, assim, isso vai de cada advogado. Eu já tive petição que eu, sim, coloquei um trecho de uma parte que o Bert traz. Mas, ao mesmo tempo, eu já conheci advogados que começaram a encher a petição de frases do Bert e o juiz chamou para perguntar quem que era esse doutrinador, que ele nunca tinha ouvido falar. Então, não é para fazer essa confusão, né? Continuamos advogados, atuamos diante as leis, as jurisprudências, mas sim, como nós podemos trazer para nós, mas também para os nossos clientes, uma visão um pouco diferenciada, se assim fizer sentido a eles. Mas o mais importante, para mim, é que o sistêmico faça sentido para nós, pessoas e profissionais. Se a partir daí a gente conseguir agregar isso para os nossos clientes, excelente. Se não, está tudo certo também, porque o nosso papel aqui não é esse, né? É de advogar. Bom, Fabi, eu preciso que você coloque o host para mim. Então, quem tiver interesse em participar desse curso, a Raquel e a Gabriela, que são aqui do administrativo da SBDCs, estão aqui também. Então, vocês podem mandar mensagem para elas. Esse aulão também tem uma oportunidade de quem for se inscrever ter um desconto aí nesse curso por estar aqui com a gente nesse aulão. Então, como diz a Fabiana, é um curso que eu sou suspeito e ela também, porque eu sou apaixonado de falar numa área que eu sou especialista, que eu amo, ainda mais juntando aí o direito sistêmico. Então, só para dar uma pincelada bem rápida sobre o curso, nós criamos realmente uma linhagem, um cronograma, para que fique bastante entendível. Então, a gente traz aí as 2 primeiras aulas sobre o pensamento sistêmico, como o que é, como incluir, como atender, como usufruir desse pensamento. E depois a gente vem com divórcio, com casamento, com adoção, multiparentalidade, partilha, mediação na área da família. Então, assim, quase aí, se não todas as áreas do direito de família, quase todas, além das aulas de petição, atendimento e contrato de honorários, tá bom? Inventário. E o que é legal desse curso? Que não é um curso que é para eu e a Fabiana ficarmos lá falando e vocês anotando. É um curso para vocês trazerem os casos do escritório de vocês. Então, eu tô com um caso que a guarda tá assim, assado, a multiparentalidade, não sei o quê, o inventário não vai para frente, não vai para trás, não vai para lugar nenhum. Então, vamos olhar para isso. Vamos ver o que pode estar acontecendo, tudo dentro do curso, tudo voltado com o olhar do direito e do direito sistêmico. Certo? Até contar o exemplo do Elton, que participou da última turma. Gente, ele deu um depoimento, está até lá na nossa página. No último dia, ele contou, no primeiro dia de aula, eu fiz uma dinâmica com ele,
a respeito de um processo que ele tinha, que já tinha alguns anos que estava em andamento e bem complexo, e tinha uma questão também do escritório de posicionamento, porque ele estava no escritório do pai, não se sentia parte, né, do escritório, ele chegou depois, por último. Também tinha a irmã que era advogada, então eles estavam ali meio num emaranhado. E no último dia ele falou, olha, só por eu ter participado, e quero dizer, hoje, no último dia do curso, nós fechamos um acordo naquele processo, que eu fiz a dinâmica no primeiro dia. Gente, foi incrível. E mais, ele falou, ainda consegui me reposicionar no meu escritório. Então, assim, não é que faz milagre, né? A gente sabe disso. Né? Os milagres quem faz somos nós. Né? Mas a postura dele realmente mudou em relação às coisas que estavam acontecendo, né? E ele teve um resultado que foi fantástico, né? Então, no final, né, Léo, nós ficamos super felizes, né, com os depoimentos. E quero falar uma coisa, gente, são turmas pequenas que a gente faz nesse curso, até para a gente poder dar realmente essa atenção para as pessoas que participam, tá? Então, é isso. Bom, vou passar para vocês aqui alguns slides. Não é porque vocês estão nesse aulão, independente se vocês vão fazer o curso ou não, que a gente traz aqui uma matéria que não tem nada a ver com o curso. Então, eu estou trazendo para vocês alguns slides que eu realmente passo lá para que a gente possa conversar e tudo mais. Então, fica à vontade, podem abrir o microfone, me interromper, falar, trocar ideia, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu... Tá? Vocês estão vendo os slides? Sim, né? Uhum. Deixa eu colocar para apresentar aqui. Só um minutinho, tá? Pronto, desculpa. Vamos lá. Bom, o que eu gosto de trazer sempre na primeira aula, tanto aqui do aulão, vocês estão me ouvindo, né? Tanto do aulão quanto da aula mesmo do curso de extensão, que é a evolução da família, né? A gente precisa acompanhar isso. Na maioria das vezes, as faculdades de direito não trazem dessa maneira, mas a gente precisa olhar que hoje nós somos advogados, advogadas, que trabalhamos principalmente na área de direito de família com o que acontece na realidade das casas, né, dos nossos clientes. Então, não adianta eu trazer só o direito, é isso, é aquilo, aquilo outro, e eu não vejo o que realmente acontece nos lares. Mas é importante a gente relembrar como era lá no passado, até porque se nós falamos de direito sistêmico, de constelação familiar, nós necessariamente estamos falando de sistema familiar de ancestralidade. Então, imaginem como foi para aqueles nossos ancestrais que viveram nesta época do direito canônico, do direito romano e tudo mais, e para nós que estamos hoje nessa atualidade e nessa evolução. Então, como a gente sabe, a gente traz muita carga do nosso sistema familiar, mas também muita carga do inconsciente coletivo. E muito do que acontece é porque as leis eram regidas de outras formas, não é? Então, a gente precisa também, no jargão comum, dançar conforme a música. Então, eu trago aqui já uma passagem da Maria Helena Diniz, que fala que família seria aquela que indivíduos estão ligados pelo vínculo da consanguinidade ou da afinidade. Isso, né, na acepção lato sensu, que significa que, além dos cônjuges ou companheiros e de seus filhos, abrange os parentes da linha reta ou colateral, bem como os afins, os parentes do outro cônjuge ou companheiro. Por fim, o sentido restrito, restringe a família-comunidade formada pelos pais, através de matrimônio ou união estável e da filiação. Com o desenvolvimento das sociedades mais complexas, os laços sanguíneos eram cada vez mais dissolvidos entre a população, e aí ganha, então, importância no direito da Roma Antiga a expressão família natural, formada apenas por um casal e seus filhos,
A família natural romana originava-se através de uma relação jurídica, que era, sim, então, o casamento. A família natural foi adaptada pela Igreja Católica, que transformou o casamento em instituição sacralizada e indissolúvel, e única formadora da família cristã, formada pela união entre duas pessoas de diferentes sexos, unidas através de um ato solene e por seus descendentes diretos, a qual ultrapassou milênios e era predominante. Aí eu trago para vocês o artigo, né, do direito canônico, que dizia que a aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade do sacramento. E aí nós damos uma avançada aí, vamos para a Constituição Federal de 1988, onde aí ficou um capítulo específico para o direito de família, e aí sofrendo aí algumas alterações, né? Bom, ao mesmo tempo que a nova Constituição confirmou normas já existentes no ordenamento jurídico brasileiro, como a gratuidade do casamento, a garantia dos efeitos civis ao casamento religioso, inovou ao reconhecer como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, a igualar o homem e a mulher na sociedade conjugal e ao vedar a quaisquer diferenças de direitos, de qualificação ou de tratamento entre os filhos havidos na constância do casamento ou fora dele, e até mesmo por adoção. A Constituição de 88 realizou enorme progresso na conceituação e tutela da família. Não aboliu o casamento como forma ideal de regulamentação, mas também não marginalizou a família natural como realidade social digna de tutela jurídica. Assim, a família que realiza a função de célula provém do casamento, como a que resulta da união estável entre homem e mulher. Aí eu trago uma passagem do Sérgio Rezende de Barros, que fala sobre o afeto, porque isso foi muito considerado para essa evolução, onde nós podemos olhar para os vínculos familiares, não só consanguíneos, mas aqueles também pela afetividade, né? Então, o afeto enquanto característica inata dos seres humanos, mais do que uma garantia constitucional, é um direito natural do homem. O direito ao afeto é a liberdade de afeiçoar-se a um indivíduo ou a outro. O afeto ou a afeição constitui, pois, um direito individual, uma liberdade que o Estado deve assegurar a cada indivíduo, sem discriminações, senão as mínimas necessárias ao bem comum de todos. E aí, em 2011, o STF reconhece, então, a união estável homossexual, que também foi algo que teve um grande avanço aí na modernidade e principalmente para nós do meio jurídico. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publica a Resolução 175, que caracteriza mais um avanço na medida em que determina que as autoridades, cartórios, não podem rejeitar a celebração do casamento homossexual e nem a conversão da união estável em casamento. Caso exista tal recusa, isso deve ser comunicado ao juiz corregedor para a adoção das medidas adequadas. Então, 2 anos depois da união estável, nós temos aí o reconhecimento do casamento. E trazendo essa conceituação e um pouco dessa evolução que é muito mais aprofundada, né, para a visão sistêmica, quando nós aqui, advogados, tem alguém aqui que não é advogado? Abre o microfone e fala que eu não consigo ver todo mundo. Bom, pelo silêncio, não. Então, assim, quando nós falamos em advogados, em direito processual, principalmente, nós pensamos em partes, nós pensamos nos elementos e nós pensamos no sistema. Partes, nós geralmente pensamos no nosso cliente e aquele outro que faz parte do processo. Os elementos talvez possam ser as leis, as normas, as jurisprudências, o que nós vamos usar para aquele processo. E o sistema, provavelmente, nós pensamos no sistema judiciário, no poder judiciário. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Quando vocês trazem isso,
para uma visão sistêmica. O que são partes? Ou quem são partes? O que são ou quem são os elementos? E quem ou qual é o sistema? O que vocês me respondem? Tem alguém aqui que não conhece sobre direito sistêmico? Filosofia sistêmica? Pelo silêncio, não. Eu não conheço. Vamos lá, Giane, então. Mas a Giane vai fazer, já vai fazer o curso, inclusive. Ela já está entendendo um pouquinho, né, Giane? Uhum. Já. Ô, Giane, você... Sou advogada de direito de família e quero conhecer mais. Sou muito curiosa, sabe? Assim, eu tenho uma riqueza de curiosidade em conhecer mais todas essas partes para tratar melhor eu e os meus clientes, claro. Ô, Giane, fala uma coisa para mim. O que te despertou essa curiosidade do sistêmico? O que você leu, viu, escutou? Como surgiu isso? Já cheguei a ler, né? Uma parte do livro do Bert Hellinger, por intermédio de uma doutora aqui de Arujá, que eu moro em Arujá. Ah, tá. E ela apresentou toda essa parte, e isso me trouxe uma curiosidade muito grande. Entendi. Não me lembro o livro, né? Mas assim, o livro tinha muitos casos, né? Relatava os casos da família, do que acontecia, e aquilo eu fui me interessando cada vez mais. Entendi. Ok. Então, vamos lá, Giane, já que você abriu seu microfone, já vou pegar você mesmo. Quando eu pergunto para você partes, elementos e sistema, o que você pensa como advogada? O cliente. E os elementos? Os elementos eu colocaria pedido para aqueles elementos. E o sistema? O sistema para quem vai solucionar os elementos. Alguém que vai solucionar o pedido dos elementos. Você, como advogada, quando você me fala que alguém vai solucionar, quem você pensa? Juiz. Juiz. Agora eu vou fazer a mesma pergunta e por um pouco que você leu do Bert Hellinger, quem seriam as partes? Ou não muda para você? Não, muda. As partes seria todo o meu sistema ancestrais. E os elementos? Os elementos seriam o meu sistema daqui em diante. E o sistema mesmo? O sistema mesmo é o movimento ao redor. Muito interessante, muito bom, gostei. Foi aprovada hoje, viu? Alguém falaria algo diferente? Ninguém? Vamos, gente, não está valendo nota. Isabela? Depois que eu conheci melhor a parte sistêmica, eu não consigo mais considerar as partes só, tipo, autor e réu, até mesmo terceiros, coisas assim. Eu acabo vendo as partes como todos os que estão envolvidos no assunto de direito de família. Eu atuo pouco em direito de família, só para situar. Eu vejo mais alimentos e guarda. Então, eu vejo como as partes, todos, o alimentado, os pais, os avós, acaba sendo a família inteira. Os elementos, eu acabo vendo como assim, a situação em que a pessoa acaba vivendo, a situação em que ela está, que ela se encontra, uma coisa bem casuística, tipo, eu também tô falando pela parte de alimentos. A pessoa tem emprego, não tem emprego, tem registro, não tem registro, coisas assim. Não só provas, porque acho que no começo, quando eu não tinha essa visão sistêmica, eu imaginava os elementos assim, provas documentais mesmo, tipo, registrado, reconheceu a paternidade,
paga a pensão em dia, essas as situações fáticas, eu considerava mais os elementos. E o sistema, para mim, era só, assim, tipo, o judiciário. Não tinha uma visão de a realidade de cada um. Agora eu consigo ver o sistema de uma forma mais ampla, como aqui, onde todos estão convivendo, desenvolvendo os seus papéis, se o pai é pai, se a mãe é a mãe, se a criança está com os avós, se o motivo dessa criança ter nascido nessa família, situações até porque o casal se desfez, coisas assim, acaba olhando o sistema de uma forma um pouco maior. Ô, Isabela, quando você fala para mim assim, eu acabo vendo o sistema de uma forma maior e começo a olhar, né, realmente o que tem por detrás aí, esse pai, essa mãe e tudo mais, quando você fala que você está incluindo mais pessoas nesse sistema, quem você está incluindo? Eu incluo muito as famílias de origens dos principais, assim, avós, tios, todos esses outros parentes, acho que poderia pôr como parentes. Assim. Entendi. Muito bom. As pessoas com quem convivem, porque às vezes tem um namoro, não é um casamento, nem uma convivência ainda, mas tem uma pessoa que é responsável pela criança. Inclusive, também acabo olhando isso, porque tem uma funcionária que é a babá, é a doméstica que está ali, até inclusive professor da criança que, para você ver, está envolvido ali na educação dessa criança, né? Acabo olhando para isso como um sistema para mim. Não sei se essa é uma visão muito ampla. Não, tá tudo certo. É o que faz sentido para o cliente, né? Isso, porque pelo menos assim, para poder, em situações que eu lidei, como você disse que o curso é mais assim, até para a gente ver as situações processuais mesmo que temos, pode ser que para uma pessoa uma pensão de R$500 é uma coisa, para uma outra pessoa uma pensão de R$3.000 é outra, porque é uma criança que estuda numa escola bilíngue, é uma criança que está num semi-internato, que faz inglês, natação, kumon, judô, balé, é uma realidade. Ou é uma criança de um filho de um diretor de uma empresa, ou é uma criança que é filha de uma pessoa assalariada com 2 salários, coisa assim. Até porque eu também faço advocacia particular e faço a advocacia da defensoria. Então, eu acabo tendo essas duas realidades. Sim. Muito bom. Obrigado. Imagina. Alguém mais? Oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Alguém mais quer falar? Pelo silêncio, não. Bom. Léo. Oi. A Lorena, você deu aqui? A Lorena colocou que ela incluiria as partes e eu como advogada. Muito bom. Olha, vamos lá. Quando eu coloco partes, geralmente a gente pensa realmente no cliente, autor, réu, e alguém ali para intermediar, seja o advogado, seja o juiz, seja um mediador, não importa, certo? Quando a gente coloca aqui, elementos, né, a gente pode colocar aí realmente todos os elementos que fazem parte de um processo, todos os elementos que fazem parte do poder judiciário, né? Então, ali o juiz, o autor, o réu, ou as nomenclaturas que sejam e tudo mais. Mas quando eu falo em sistema, o que essa foto, essa imagem representa para vocês? Talvez nessa imagem vocês possam analisar que aí dentro também estão os clientes, estão vocês, estão o sistema de vocês, o sistema de cada cliente, de cada parte. Mas sabe o que é mais interessante, que a gente traz muito nesse curso, e eu gosto muito de falar sobre isso, é que as pessoas que começam a estudar
a filosofia sistêmica, a prática sistêmica, o direito sistêmico, geralmente a gente fala assim, não, eu preciso olhar para o meu cliente e enxergar atrás do meu cliente o pai e a mãe. Aí tudo e qualquer coisa bota a carga no pai e na mãe. O pai e a mãe, coitado dos pais, nem sabem de nada e tá lá recebendo a carga daquele cliente que, nossa, eu como advogado estou olhando e estou pensando aqui, vai divorciar. Uhum. Por que vai divorciar? Ah, porque me traiu. Traiu. Quem será que foi traído no sistema? Aí você é um pouco mais avançado, você quer constelar. Aí você constela e aparece uma traição na mãe do cliente. Você fala lá, repetição de padrão. Certeza que a avó foi traída, a bisavó foi traída, foi todo mundo traído. Aí tem uma traição que nem existe no sistema, você já colocou a carga. Daqui a pouco você já começa a ficar paranoico pensando, meu Deus, por que esse cliente veio parar em mim? Será que eu também estou sendo traído? Aí já vai fazer uma constelação para ver uma traição que nem existe, entendeu? Então, calma. A gente gosta muito de trazer isso no curso, que é, calma. Tem um jargão que eu uso que virou até... todo mundo já fala que é calma, respira. Não fica colocando coisa onde não tem. Então... Mas por quê? Porque as pessoas começam a ler, a entender, a buscar, e tudo agora é ancestral. Aí comecem a perceber, aí vocês tiram a responsabilidade do cliente e começam a jogar tudo no ancestral do cliente. Aí você tira a responsabilidade sua como advogado e joga lá no seu ancestral. Ah, eu perdi o prazo. Sabe por que eu perdi o prazo? Porque um tio meu, que ele era advogado, perdia todos os prazos. Eu falar, para, né? Contrata um programa, anota num calendário, bota no celular, não tem nada a ver com o tio. Mas por que eu estou falando isso? Porque geralmente nós esquecemos e acabamos inconscientemente praticando uma exclusão. De quem? Antigamente, nós olhávamos os processos e a primeira coisa que nós olhávamos quando nós protocolizávamos uma inicial era o quê? Qual juiz caiu? Qual vara foi? E aí você fala, ai, Jesus Cristo, caiu na segunda vara. Essa juíza é a favor da mãe. Perdi, já era. Estou pedindo a guarda para o pai, não vai ter, porque essa juíza só defende a mãe. Cai no outro. Nossa, meu Deus do céu, aquele promotor que nem lê e dá parecer. Não é isso que a gente fala? E esse é o advogado cartesiano. O advogado sistêmico, ele esquece agora do juiz e do promotor, porque ele começa a olhar só o sistema do cliente e o dele próprio. Então, ao mesmo tempo, a gente começa a praticar uma exclusão, a gente tira o poder judiciário do sistema. Só que o poder judiciário também faz parte. Existe sim um motivo de ter ido para aquele juiz, de ter ido para aquele promotor, de ter caído com aquele mediador. Por que que é aquele escrevente que está praticando os atos ordinatórios? Então, tudo faz sentido, tudo faz parte. Não adianta agora eu falar, eu sou sistêmico, e teve essa sentença porque era para ter essa sentença, mas eu mesmo excluo o juiz. O juiz também tem o sistema familiar dele, o promotor também tem. Então, a gente tem que incluir nesse sistema aqui, nessa imagem que eu coloco, todos que fazem parte daquele processo a partir do momento que aquele cliente entrou no seu escritório. A partir do momento que o cliente fez um atendimento com você, independente se ele assinou procuração e contrato de honorários. Ele te procurou por algum motivo. E aí nós falamos que é o cliente certo para o advogado certo. É o juiz certo para o caso certo. Ah, Leonardo, mas aí você está falando isso, mas então por que tem improcedência? Mas então por que tem que entrar com recursos? Porque ser o juiz certo para o processo certo não significa que ele vai dar sentenças favoráveis. Porque às vezes não é isso que o seu cliente precisa.
não é de uma procedência. Às vezes o cliente precisa que aquele processo demore 10, 15, 20 anos, porque às vezes é aquele processo de luto. Sai daí. Ele ainda não conseguiu processar o divórcio. Ele ainda não está preparado para ter a guarda daquele filho. E tantos outros assuntos. Então, por isso que às vezes demoram anos. Mas qual é o ponto principal disso? Somos nós, advogados, estarmos confortáveis com isso. E não mais aquele, ai meu Deus do céu, lá vem aquele cliente que eu cobrei R$5.000 e faz 10 anos que está o processo. Devia ter cobrado 30, se eu soubesse. A gente não tem isso? Ah, se eu soubesse que ia dar esse trabalho, eu tinha dobrado os honorários. E aí, aquele cliente que chega e você fala, ai, meu Deus do céu, chegou. É aquele cliente que te manda o WhatsApp 2 horas da manhã do sábado para saber como está o processo. Ou vão dizer que vocês não têm cliente assim. Vocês só têm cliente que consultam vocês no horário comercial. Não tem. Esses são os ossos do ofício. Mas a gente precisa estar confortável e entender que nós estamos no nosso lugar. O que eu posso fazer como advogado, eu estou fazendo. Além disso, sai da minha alçada. Por isso que tem juiz, por isso que tem promotor. Porque no nosso código de ética fala que nós, advogados, somos os primeiros juízes da causa. E eu falo para vocês que, como sistêmico, eu falo que se a gente não souber interpretar esse artigo, nós trazemos uma carga para nós que não é nossa. Sermos os primeiros juízes da causa é olharmos e analisarmos se há direito e meios para que esse direito seja prevalecido ou não. Ser o juiz da causa, o primeiro juiz da causa, não é sentenciar. Não é dar diagnóstico de que, olha, é procedente ou não. Porque aí a gente sai do nosso papel de advogado e entramos no papel de juiz. E o peso fica muito maior. Porque o cliente fala, ué, mas o senhor falou que era causa ganha. O senhor falou que eu tinha tantos % de chance. E aí vem uma improcedência. Quem é o ruim? Você. Porque você perdeu? Não. Porque você criou uma expectativa no cliente que não deveria ter sido criada. Porque o cliente já vem nos procurar com uma expectativa elevadíssima. E se nós não tivermos cuidado, nós só corroboramos com isso. E aí são aquelas frases que nós ouvimos de muitos consteladores que falam que os advogados se tornam pai e mãe do seu cliente. Porque começa a passar a mão na cabeça, começa a buscar meios para que aquele direito que você acredita que o cliente tenha seja mantido, ou seja prevalecido, ou aconteça. E aí daqui a pouco você olha, assim, você olha na sua mesa, você tem 30 processos para dar andamento, mas você só consegue olhar para aquele processo desse cliente que você criou a expectativa. E aí eu falo, você criou a expectativa no cliente, você corroborou a expectativa que o cliente tinha, ou além de tudo isso, você também criou expectativa sobre esse processo. Então, tudo isso tem que ser analisado numa simples pergunta que eu faço. Quem são as partes, quais são os elementos e qual é o sistema? Vejam que tudo faz sentido, está tudo conectado, não tem como. Vocês estão nesse aulão aqui hoje por algum motivo. Algo vocês precisavam ouvir, ou ver, ou conhecer, ou lembrar de alguém, ou ver alguém, não sabemos. Mas algo atraiu todos nós aqui. Certo? Vamos entrar no casamento agora. Casamento... Oi? Só um comentário rápido. E eu te ouvindo falar, engraçado que eu não tenho o lado muito matemático, mas parece que vai cair numa ficha aqui da quantidade de emaranhamentos que podem surgir de todas essas convergências e dos lugares que a gente ocupa nos processos. Isso pode gerar muito conflito, muita confusão, muita briga, muito desgaste. Então,
o sistêmico cai aí como uma luva para tentar amenizar esse campo, né? Aí a gente sai um pouco da guerra e entra em algo um pouco melhor, um pouco mais favorável. E o que é muito bom você falar isso, Flávio, porque assim, o que a gente precisa pensar é que nós, advogados, nós somos seres humanos. Parece que a gente esquece disso tem hora. Então, assim, quando você vai fazer uma formação em psicologia, por exemplo, a primeira recomendação é que, se chegar um paciente para você para tratar uma síndrome do pânico e você tem síndrome do pânico, não trate esse paciente, porque você vai fazer uma contratransferência. E nós, advogados, é a mesma coisa. Não adianta falar, eu sou especialista em direito de família e eu estou passando por um divórcio conturbado. O que vai chegar para mim? Divórcios conturbados. Isso daí 2 mais 2 são 4. E aí eu começo a advogar para aquele cliente como se eu estivesse advogando para mim. Então o cliente chega e fala assim, não, doutor, eu não quero nada, deixa tudo para ela. E você está assim, e deixa para ela o quê? 50% a lei fala. Não foi você que comprou? Não foi você que colocou dinheiro? Não foi você que não sei o quê? E o cliente está olhando para você e pensando, nossa, eu achei que ia ser resolvido fácil. Mas esse advogado tá certo. Eu coloquei dinheiro tal, eu coloco não sei o quê, e agora eu quero 50%. Aí aquele cliente que talvez fosse no consensual, ele fica mais litigioso do que qualquer outro. Porque daí ele começa a fazer... Eu tive um exemplo de um colega meu, advogado, ele começou a falar sobre esse lado sistêmico. Ele incentivou tanto o cliente dele para o divórcio, para o litígio, que não encerrava o processo. Porque toda vez que caminhava para ir para uma sentença, o cliente lembrava de alguma coisa. Então, para vocês terem uma ideia, chegou um ponto que ele estava no trânsito falando assim, doutor, lembrei do negócio, vamos partilhar as milhas que tem no cartão de crédito. Eu falei, ué, mas aí, filho, quem criou o monstro foi você. Você começou a incentivar. Pense tudo que gastou, pense não sei o que lá. Agora ele quer partilhar tudo. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, este processo, esse meu colega me contando, chegou num ponto que os advogados foram até a casa aonde o ex-casal morava e eles partilharam tudo. Eles abriam faqueiros e contavam um garfo, uma faca, uma colher. Um garfo, uma faca, uma colher. Eu falei, nossa, mais um pouco você leva uma serra elétrica e corta metade da televisão, metade do sofá, metade do colchão. E foi desse jeito. E aí a gente conversando, eu falei para ele, ele falou assim, olha, que o cara ficou muito louco. E aí eu falei, qual é a sua parcela de responsabilidade nisso? E ele ficou meio em choque e falou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei, tem, se houve. Quando você começou a contar a história, você começou a trazer o que a lei traz como se fosse uma obrigatoriedade. Se não faz sentido para o cliente, a gente não tem que ficar batendo nisso. Só que ele é meu amigo, ele é um advogado que eu conheço a história. Quando chegou esse cliente, o que estava acontecendo na vida dele? Ele tinha acabado de descobrir uma traição da mulher. E ele estava planejando como seria o divórcio. Então, ele advogou em causa própria, com procuração de outro. Olha o emaranhado que está aí. Então, Flávio, quando você traz isso, é muito importante a gente ter essa noção, porque eu sou sistêmico, eu não me emaranho. Eu sempre brinco assim, gente, se você veio para o sistêmico para melhorar, senta e chora, porque vai piorar. Por quê? Porque você começa a fazer análise de tudo. Você fala, meu Deus, aqui não sei o que, aqui podia ser um sei das contas, meu Deus, será que eu estou no meu lugar? Será que eu não estou no meu lugar? Calma, respira, deixa eu voltar, deixa eu ver não sei o que. Então, a Fabiana está aqui de prova, porque várias vezes eu ligo para ela. Eu falo assim, Fabiana, deixa eu falar um negócio para você. Você acha que eu estou fora do meu lugar? Ela fala, preciso responder? Eu falo, não, porque se eu liguei para você é porque eu já estou fora. Obrigado, tchau. Então, mas é por quê? Porque, que nem eu, Leonardo, eu não sou casado.
Então, quando chega um divórcio para mim, vocês vão falar assim, ah, é tranquilo, porque ele não é casado. Só que nós temos as nossas crenças, que são intituladas ou constituídas pelo nosso sistema familiar. Então, quando chega um casal que está se divorciando, ou uma briga de guarda e tudo mais, qual é a primeira relação que eu tenho? Que eu gostaria que para aquela família que eu estou atendendo tivesse uma estrutura como a minha família tem. Só que não é meu papel fazer isso. Porque cada família tem uma estrutura. Cada família tem uma crença. Cada pessoa traz uma carga diferente. Então, por isso que quando nós vamos atender como sistêmico ou consteladores, a primeira coisa que a gente fala é se livre dos julgamentos. Só ouça e deixa o campo trazer as informações. Isso é a mesma coisa para a advocacia. Quando o cliente chega para te consultar como advogado, se livre dos julgamentos. Se livre das suas próprias crenças, do que você acha que é bom ou ruim. Tire o juízo de valor e ouça friamente o que o cliente está dizendo. Porque a gente sempre fala que o que a boca diz não é o que o corpo está sentindo e nem o cérebro está dizendo. Então, quando a gente consegue fazer a escuta ativa, livres de julgamentos, a gente começa a perceber que, às vezes, aquele conflito que nos está sendo trazido no escritório não é o real conflito. E, às vezes, você vai conseguir identificar no primeiro atendimento, às vezes você não vai identificar nem com o final do processo. Só o cliente sabe. Léo, Oi. Interessante isso que o Flávio trouxe, né? E isso que você está falando. A lei diz, né? A divisão 50%, como se isso fosse realmente o equilíbrio entre as partes, né? O que a gente aprende no sistêmico? Que o equilíbrio entre as partes é o que eles sentem que atende à necessidade de cada um. Então, eu já vi um caso em que o ex-marido deixou para a esposa 60% e ele ficou com 40%. Porque era um casamento de 30 anos e ele disse, ela me ajudou a ser quem eu sou hoje. Eles começaram a namorar muito cedo, ele fez faculdade, se tornou uma pessoa que teve, né, cresceu na empresa e tudo mais. E ele disse, eu acho justo que seja dessa forma. Lógico, né, gente, foi um acordo muito bom entre eles, né? Eles tinham essa consciência. Mas ela se sentiu também reconhecida e valorizada, mesmo com o término, mesmo que ela não quisesse. Mas, nesse sentido, ela sentiu que ela foi valorizada, porque ela recebeu um pouco mais. E, para ele sentiu que estava equilibrado. Então, assim, a gente precisa entender o que é bom para as partes, como é que elas se sentem. 50% não diz nada, né? A gente tem essa ideia, lógico, a lei traz isso como uma forma realmente de que exista um equilíbrio, que um receba mais que o outro. Mas qual é a realidade daquelas partes? O que vai fazer sentido para elas, né? Por isso, até mesmo quando eu estou fazendo, a gente está fazendo a partilha dos bens, eu costumo trazer bem por bem, né? E a pessoa olha, né? As partes olham para aquele bem. E aí eu falo, o que esse bem representa para vocês? E é interessante que teve um casal que eu fiz o divórcio, e assim, a casa ficou para a esposa, e a casa tinha um valor maior do que o apartamento que ele ficou, que era na praia. Mas para ela tinha um valor muito grande, para ele já não tinha um significado tão grande. E eles concordaram que estava tudo bem dessa forma, né? Então, é importante a gente saber, às vezes, até coisas que parecem simples, né? Mas coisas de casa mesmo, né? Às vezes você tem lá um relógio que é de família, você ganhou, aquele relógio antigo, né? Eu sei porque na família do Angelson, a tia dele tinha um desses relógios assim que era, né, relógio de antiquário, e ela não se desfazia daquilo nunca. Para ela tem um valor emocional e também sistêmico familiar muito grande, né? Ela ainda quer passar aquilo para os filhos. Para o outro, aquilo ali pode não ter valor nenhum, né? Depende muito do significado que a gente dá. Exato.
Bom, vamos aqui falar do casamento. Bom, aí eu trago a legislação realmente, né? Uma união legal entre homem e mulher, porque ainda não está modificado isso na lei propriamente dito, né? Com o objetivo de constituir família. Existia uma vedação ao casamento entre homossexuais, mas ainda não alterou o ordenamento jurídico, né? Mas quais são as características? Ato pessoal, ato civil, celebração, gratuita, ato solene, ato público, ato dissolúvel. Então, aqui nós temos as regras, né, de quem pode casar e quem não pode. Então, ascendentes com descendentes, os afins em linha reta. Então, a gente vai trazendo toda aí o que a legislação fala. E aí, o que é a relação de casal pelo olhar sistêmico? O homem e a mulher, e também casais do mesmo sexo, experimentam um vínculo de forma muito profunda quando se relacionam. Esse movimento é que permite que ambos deixem sua família para criar a sua própria. O relacionamento íntimo entre o casal cria um laço da alma, o que é, de certa forma, indissolúvel. A visão sistêmica reconhece diferentes funções para o homem e para a mulher dentro de um relacionamento, porém ambos com o mesmo grau hierárquico. Ambos estão no mesmo nível quando falamos em lugar, ordem. O homem não é mais importante do que a mulher, assim como a mulher não é mais importante do que o homem. Eles são equivalentes. Sem qualquer uma das partes, o relacionamento inexiste. Da mesma forma, ambos se necessitam mutuamente. Reconhecer isto abre o caminho para a compreensão de um desequilíbrio que acontece entre o casal. Então, gente, quando a gente tem esse olhar sistêmico, a gente pode começar a ter uma visão do qual o real motivo daquele divórcio que está chegando no seu escritório. Então, é porque me traiu, é porque não me olha, é porque isso, é porque aquilo, é porque não está dando mais certo, é porque a gente só briga, é porque isso, né? E aí você começa a olhar se um não está maior do que o outro, se um não colocou expectativa demais no outro, se um não tem questões no seu sistema que não foram resolvidas e traz para este cônjuge, e aí espera que ele supra, e aí isso não acontece. Então, olha que questões nós podemos trazer para uma simples ação de divórcio. E para nós, advogados, é o quê? Uma relação conjugal chegou ao fim, vamos olhar o que cada um tem de direito, então, pede-se o divórcio, faz a partilha dos bens e tchau, cada um vai ser feliz. E não é bem assim. Eu falo que quando a gente aprende o direito sistêmico, essa técnica sistêmica e tudo mais, para nós do direito de família, não só a sogra ou o sogro são para sempre. Todas as relações são. Porque é a sua primeira mulher, é o seu primeiro marido, é a sua primeira namorada, seu primeiro namorado, é a amante que faz parte do sistema e que ninguém inclui. Então, tudo é para sempre. Ah, mas eu tenho que manter vínculo para sempre? Não. Você tem que incluir no sistema e dar um bom lugar, porque faz parte. E sabe o que é interessante? Porque às vezes nós somos advogados e somos constituídos durante o processo. Então, outros foram desconstituídos antes de nós e foram constituídos também. E nós precisamos incluir esses advogados. E às vezes a gente esquece. Então, é muita coisa nessas relações humanas antes da relação do direito de família. Que a gente trata o ser humano e não só o direito. Então, é interessante quando a gente consegue olhar o humano linkando com o direito. E talvez por isso nós chegamos no sistêmico, porque o sistêmico faz isso. Olha a pessoa, a essência, o conteúdo, o sistema, e aí a gente inclui isso como direito. Até porque, se vocês notarem, nós do direito, da advocacia, da magistratura, da promotoria, nós trouxemos o sistêmico para dentro das nossas atividades. As outras áreas vieram depois. E que geralmente começaria no quê? Na medicina, na psicologia, e fomos nós do direito que começamos.
Então, tudo isso tem uma relação para ser olhado. Saímos da nossa família de origem e seguimos para a nossa iniciativa de criar uma família. Mas isso não corta nosso pertencimento do nosso sistema original. Então, os emaranhamentos não resolvidos daquele sistema podem atuar no novo relacionamento. Aqui eu gosto de sempre dar um exemplo do seguinte: quantos de nós temos avós ou bisavós, ou até os pais, que contam a história de que me casei para sair de casa? Fui contra o meu pai. Minha mãe não aceitou o meu casamento. E aí, no pensamento consciente, eu estou fazendo simplesmente isso. Eu estou fazendo uma vontade minha. Estou contrariando meu pai e minha mãe, mas depois eu resolvo. E aí eu saio de casa. Só que no inconsciente e no consciente coletivo sistêmico, eu não deixo de pertencer à minha família de origem. Então, isso eu estou trazendo para o meu casamento, para a minha nova família. Qual é o impacto que isso pode ter? Pode ter. Prestem atenção no pode ter. Não é que vai ter, porque não existe regra. Ok? Desse lugar podem surgir alguns conflitos para o casal. Bert Hellinger fala que somos estrangeiros na família do cônjuge. Não falamos a língua e não compartilhamos da mesma cultura. Por isso, ele mesmo sugere: temos que ter muito cuidado ao nos colocar em nossos relacionamentos. Precisamos entender que aquele ou aquela que está agora comigo teve uma vida com sua própria cultura e emaranhamento, e que, de certa forma, ele ou ela também é resultado disso. Perguntas até aqui? Dúvidas? Falas? Que horas são? 6h15. Vai continuar? Sim. Então, vamos. Bom, falamos de casamento e muito de divórcio, então vamos olhar para o divórcio, né? Então, o divórcio, do latim divortium, separar-se, é o rompimento legal e definitivo do vínculo do casamento civil. O processo legal de divórcio pode envolver questões como atribuição de pensão de alimentos, regulação do poder paternal, relação ou partilha de bens, regulação de casa da morada da família, embora estes acordos sejam complementares ao processo principal. Em algumas jurisdições, não é exigida a invocação da culpa do outro cônjuge. Ainda assim, mesmo nos ordenamentos jurídicos que adaptaram o sistema do divórcio sem culpa, é tido em conta o comportamento das partes na partilha dos bens, regulação do poder paternal e atribuição de alimentos. Na maioria das jurisdições, o divórcio carece de ser emitido ou certificado por um tribunal para surtir efeito, onde pode ser bastante estressante e caro à litigância. Aqui eu gosto sempre de parar para falar aqui, gente, porque é o seguinte: antigamente nós tínhamos a separação e depois o divórcio, né? Nós tínhamos aí prazos para a separação, depois prazo para o divórcio. Precisava comprovar culpa de um ou do outro e tudo mais. Só que se a gente pensar, nós evoluímos tanto em questão de família, mas nós ainda estamos arcaicos em questão das leis. Porque nós ainda temos leis extremamente patriarcais e machistas. Porque colocar, por exemplo, na legislação que ainda está no nosso código, que a infidelidade ainda é algo para comprovar o divórcio, se a gente olha a priori, no primeiro momento, você fala: ok, eu fui traído, me cabe aqui o divórcio, uma anulação do casamento e tudo mais. Mas quando a gente pega historicamente, isso era totalmente defensável para o homem. A mulher tinha que comprovar por A mais B que o homem traiu. Mas quando o homem falava que ele era traído, o divórcio acontecia muito mais rápido. Só vocês buscarem na história, isso tem estatísticas, tá? Do que eu estou falando. Então, é por isso que hoje, quando a gente olha essa questão de culpa,
A legislação não olha tanto isso, mas não olha para o divórcio, mas e para os outros elementos. A mulher, principalmente, que veio para o mercado de trabalho depois, ela tem que comprovar, né, que ela necessita dos alimentos. Então, quando você entra com ação de alimentos entre cônjuges, dificilmente você tem uma decisão de alimentos provisórios já decretada na primeira decisão. Ela abre-se prazo para que o outro fale se sim ou se não. Diferentemente quando é filho, porque, óbvio, né, é uma pessoa vulnerável. Então, você entrou com a ação de alimentos, na hora já sai uma decisão ali decretando os alimentos provisórios. Então, quando a gente traz isso para o sistêmico, nós não falamos em culpa, mas nós falamos em responsabilidade. Porque nós falamos o seguinte, numa relação conjugal, principalmente, para aquela relação não ter dado certo, ou para aquela relação dar certo, é 50% responsabilidade de cada um. Mas é 100% a escolha que cada um faz. Então, se o casamento não vai bem e eu escolho permanecer, é 100% a sua escolha. Mas para que não esteja indo tão bem, não é só 100% suas atitudes. É 50-50. É um e o outro. Ok? Aqui eu trago uma curiosidade, que é como é o matrimônio e o divórcio em alguns países, né? Então, aqui, ó, os países onde mais ocorrem pedidos de rompimento é os Estados Unidos, Dinamarca e Bélgica, com os índices entre 55% e 65%. Em contraponto, os países que mais têm separação, porque são extremamente católicos, é a República da Irlanda e Itália, atualmente com 10%, e as Filipinas e o Vaticano não permitem o divórcio em seu sistema legal. Por outro lado, em maio de 2011, Malta votou a favor da inclusão de divórcio em sua legislação por meio de um referendo não vinculante, aprovando posteriormente sua legalização no parlamento, no mês de julho, sendo o último país do mundo em legalizá-lo depois do Chile. O parlamento das Filipinas, entretanto, um debate sobre uma lei potencial que incorpore em seu sistema legal começou no final do primeiro semestre de 2011. Cada religião tem sua própria maneira de encarar o divórcio, né? Para o catolicismo, este não é possível, uma vez que a Bíblia encontra-se com a frase que está aí mencionada. Mas, na verdade, é o seguinte, né? Quando a gente fala no catolicismo não é possível, isso também avançou, porque a gente também tem que falar que a igreja também evoluiu nos seus ensinamentos. Então, hoje, lógico que você pode se divorciar, o casamento, por mais que ainda é uma cultura de que é para sempre, ele pode ser dissolvido. E, ao mesmo tempo, você consegue até uma anulação do casamento religioso, tá? Flávio, quer falar? Não, mas eu estou pensando aqui, ouvindo você falar, passam várias coisas na cabeça. E aí, diante dessas tantas possibilidades e interpretações do que representa o casamento numa cultura, numa família, para uma pessoa, naquele contato inicial ali com o cliente, a gente precisa entender também o que é o casamento para ele, o que aquele casamento representa para ele. Então, e aí, se o casamento está sendo desfeito, quais são as frustrações que isso está representando na vida dele, se ele está encarando isso como de uma maneira adulta, ou se o processo pode estar virando um instrumento de vingança. Sim. Se ele não quer, se ele está ali, você está ali representando ele para o divórcio, mas às vezes ele não quer se divorciar, ele não aceita, ele não está pronto ainda para encarar isso. Então, é muito importante a gente entender o que se passa na cabeça do cliente nesse momento, né? Você imagina aquele cliente que chega no seu escritório para se divorciar, mas ele é o único da família toda que vai se divorciar. Qual é o peso disso para ele? O peso disso. Sim.
Então, assim, é por isso que eu trago essas questões de cultura, de religião e tudo mais, de como funciona em cada país, porque a gente precisa se adaptar a isso. E, na verdade, para nós, do direito, nós saímos da faculdade aprendendo o quê? Que casamento é um contrato. Ponto. Ah, ok. Então, o divórcio é o quê? É a rescisão contratual. Mas não é só isso. Porque quando a gente fala em contrato, a gente está falando em expectativa, a gente está falando em frustração. Não importa se é família ou não. Quem faz direito empresarial sabe disso. E aí a gente sai da faculdade com um pensamento muito simplista, né? Como Totalmente. se é só colocar lá no papel o que cada um quer e pronto, e acabou. Se fosse tão simples assim, os processos acabavam em 1 minuto. Exatamente. E não é o que acontece. Não é o que aí acontece. A gente sai da faculdade com esse pensamento simplista, e qual é a primeira pergunta que a gente faz para os nossos clientes? Ai, doutor, vim me divorciar. Qual é a primeira pergunta? Qual é o regime de casamento? Porque eu quero saber o que eu vou trazer para você de bens. Ah, é comunhão universal. Você fala, já era, vai partilhar tudo. Já era. Ah, é parcial de bens. Aí você fala, qual que é o período? Quando casou? Quando não sei o quê? Quando que adquiriu? Não, traz o contrato. Então, a gente começa a trabalhar numa questão de salvar os bens do cliente para o cliente. E a gente nem perguntou se é isso que o cliente quer. Entendem? Não que nós não vamos fazer isso. Lógico que nós vamos fazer. Nós somos advogados, nós somos pagos para isso. Mas a gente precisa entender, ok, entendi todo o seu contexto, entendi sua história. Qual é a sua intenção? Por que você me buscou? O que você espera? Tanto é que aqui no escritório eu tenho uma prática extremamente corriqueira. Porque quando eu começo a ver que está tudo muito conturbado, eu falo para o meu cliente, calma. Não é sangria desatada. O que é mais importante para você agora? Agora, para mim, o mais importante é decidir os alimentos do meu filho. Então, vamos entrar com ação de alimentos. Ponto. Ele já saiu de casa? Você já saiu de casa? Como tá? Já. Ok. Ah, mas e o abandono de lar? Para com isso. Quem que fica falando essa história? Vamos entender o contexto. Não é assim, não. Então, tranquiliza o seu cliente no direito para você entender o contexto humano. E aí eu vou entrando processo por processo. Primeiro eu entro com alimentos, depois eu vejo a guarda e a regulamentação da convivência. Se eu acho que dá para resolver, eu entro com divórcio e partilha. Se não, eu peço só o divórcio e depois eu vou discutir partilha. Então, assim, a gente também tem que... Isso é ser o primeiro juiz da causa. Ser o primeiro juiz da causa é você criar estratégias para que o seu cliente possa, não que ele vá, porque isso é dele, mas que ele possa ter aquela dor um pouco amenizada. Porque quando os nossos clientes chegam nos nossos escritórios, eles estão na criança, quando a gente fala, que é o que a gente fala. O que é estar na criança? É aquela pessoa que não está aceitando o que está acontecendo, não está entendendo o que está acontecendo, quer usar de vingança, como o Flávio disse, quer que seja do jeito que ele quer. Então, ele chega para você falando, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Aí você fala, ué, mas o advogado sou eu ou é você? Então, assim, lógico que a gente está falando na esfera de família, porque o curso é sobre família, mas isso é para todas as áreas. É a mesma coisa aquele advogado civilista, que o cliente chega e fala assim, olha, eu vim aqui te procurar porque eu vim pedir danos morais. Ah, tá, e quem disse que você tem direito a danos morais? Não, nossa, sofri um constrangimento. Então, conta para mim. Você fala, não, querido, isso daí é mero aborrecimento. Não, mas eu quero que você peça 15 mil reais. Ah, tá. Então, assim, se você é o advogado que compra a ideia sempre do seu cliente, você vai pedir 15, 30, 20, e aí você vai falar o quê? Não, deixa aqui. Cobro nada para entrar, não, viu? Nem a consulta. 30% no êxito. Aí você toma uma improcedência. Aí você não ganhou nada. Aí você fala, puta merda, advocacia não dá. Advocacia é horrível. Não faça direito, porque a advocacia não dá dinheiro. Não é que não dá dinheiro, é que você não está sabendo trabalhar. Tem um desequilíbrio aí. Você não cobra consulta, você não cobra para entrar com processo, você não faz as coisas certas. Então, você quer salvar todo mundo aí, você quer trazer dinheiro para todo mundo, não vai dar certo. E como primeiro juiz da causa, né, Leonardo, a gente tem que estar muito tranquilo para se
se encontrar um cliente desses, que porque eu quero indenização por danos morais, porque eu tenho que ser muito honesto para ele dizer, olha, então você me desculpa, porque você vai precisar procurar outro advogado. Eu não vou estar no meu lugar, com as minhas forças, com a minha disposição, para lutar por uma coisa que eu não acredito. Né? Então, então, essa recusa, ela faz parte do nosso processo também como profissional, né? Quando você recusa esse cliente, Flávio, que você não está confortável, sistemicamente você está o quê? Não sei. No seu lugar de advogado. Sim. Uhum. Você não está maior nem menor que o seu cliente. Você está apenas o Flávio. E você está olhando direito. Você não está olhando para ele falando, não, vamos realmente, meu Deus, que abalo, que coisa absurda que fizeram com você, e não sei o que, não sei das quantas. Aí você vai digitar a petição inicial, você não consegue nem escrever a história, porque você não está acreditando naquilo. Mas aí você entra lá no Google, joga lá um modelo e fala, eu achei isso aqui legalzinho, copia e mando. Aí, cara, não adianta. Então, assim, a gente fala que é demitir o cliente. Alguém aqui já demitiu o cliente? É aquele cliente que você tem contrato, ele já te pagou ou está te pagando, só que você olha e fala, cara, acabou a relação contratual, eu não consigo mais olhar, eu não tenho mais confiança, não faz mais sentido para mim. Quantos de nós conseguimos falar assim, estou rescindindo o contrato, você tem 10 dias para procurar outro profissional? Quantos fazemos? Quase ninguém, porque a gente sai da faculdade com a gana de fazer justiça. Como que eu vou abandonar meu cliente no meio do caminho? Eu estou pulando do barco. E eu falo, não, você não está pulando do barco. Neste momento, passou um jet ski e você pulou no jet ski, deu tchau para o cliente e vazou, vai fazer outras coisas, entendeu? Deixa o cliente lá para procurar outro que faz sentido para ele trabalhar com ele naquele momento. Às vezes, para a gente não faz mais. E está tudo bem. Falar o não para o advogado é muito complicado, porque a gente não aprende isso. É a balança da justiça. É a justiça cega. É a deusa não sei das quantas. E nós estamos onde? Embaixo de tudo isso daí. Para, né? Então, vá. No judaísmo, tem uma regra que é o seguinte. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável a seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, aí ela está divorciada. Olha o esquema. Então, primeiro, eu tomo a mulher, é o homem que toma a mulher. Aí eu olho e falo, tem uma coisa indecente aqui, hein? Não gostei, não. Vou lavrar um termo, tchau. Ela vai lá e casa com outro. Traz isso para o Brasil. Hoje o povo casa agora, daqui 5 minutos já divorciou. Se fosse só lavrar um termo, estava todo mundo casado, divorciado já faz muito tempo. E o islamismo reconhece tecnicamente o direito de ambos os parceiros de pedir o divórcio, embora para a mulher o processo seja consideravelmente mais complicado, enquanto para o homem basta repetir 3 vezes eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Para as mulheres é exigida alguma falta grave do marido. Então ainda nós temos o patriarcado imperado em vários países, em várias práticas, né? No divórcio no Brasil, então a gente já tem aqui, né, o que acontece aí, adultério, injúria grave, abandono voluntário. Temos a evolução do Código de 16, que tinha o desquite, agora já é o direto divórcio. Vou pular tudo isso aqui, que é muita coisa, já vamos direto aqui, Casamento é um projeto de amor, não é um gostar, é amar. É uma decisão diária. Casamento é decidir querer andar ao lado de alguém. Andar em amor, respeito, honra e admiração. Estar casado é uma jornada para gente grande e responsável. Alguém disposto a pagar um preço, um bom preço.
o preço do crescimento. Às vezes, não dá para continuar andando juntos e o divórcio se apresenta como uma única opção. Mas nada deve impedir você de poder crescer ainda mais. Divórcio também é crescimento. E aí, o que o Bert fala? Se a separação é dolorosa, há sempre a tendência a procurar alguém para incriminar. Os envolvidos tentam aliviar o peso do destino arranjando um bode expiatório. Em regra, o casamento não se desfaz porque um parceiro é culpado e o outro inocente, mas porque um deles está assoberbado por problemas de sua família de origem ou ambos caminham em direções opostas. Se se incrimina um parceiro, cria-se a ilusão de que algo diferente poderia ter sido feito ou de que um comportamento novo resgataria o casamento. Nesse caso, a gravidade e a profundidade da situação são ignoradas. Os parceiros começam a recriminar-se e acusar-se mutuamente. A solução para combater a ilusão e a crítica destrutiva é resignar-se à forte dor provocada pelo fim do relacionamento. Essa dor não dura muito, mas é lancinante. Se os parceiros se dispuserem a sofrer, poderão tratar do que merece ser tratado e dispor as coisas que precisam ser dispostas com lucidez, ponderação e respeito mútuo. Numa separação, a raiva e a censura, em geral, substituem o sofrimento e a tristeza. E é isso, gente. Muita coisa, né? Para a gente olhar, muita coisa para se pensar. É o que o Flávio falou, a gente vai falando e um monte de coisa vai vindo à tona, pensamentos e tudo mais, experiências. Mas é isso. Para mim, Leonardo, a Fabiana sabe muito bem disso, alguns aqui que já foram meus alunos também. Eu fui para o direito sistêmico, eu fui para o curso de constelação familiar, porque isso é algo que faz sentido para mim, Leonardo, como pessoa. Assim como a mediação e a conciliação também fizeram sentido para mim como pessoa. E depois eu comecei a incluir isso na profissão. Então, eu sou uma pessoa que eu continuo como advogado, eu tenho prazer em advogar, eu amo o que eu faço. Fabiana sabe disso. Eu sou apaixonado por processo, eu amo dar aula, falar sobre direito, eu amo. Então, eu sou uma pessoa prova viva que, em momento algum, eu me vendo por aí como terapeuta, como isso, como aquilo, eu me vendo como advogado, como sou, como é a minha formação de origem. Mas hoje eu tenho o orgulho de falar que eu consigo trabalhar de uma forma mais leve, com mais coerência e mais consciência, porque eu consigo incluir o sistema. E se eu consigo passar isso ao meu cliente, eu fico mais feliz ainda, porque talvez essa consciência também possa ser passada para ele. Mas se isso não acontecer, sem problema. É o momento dele, é o tempo dele. Mas para mim, Leonardo, como advogado, é um prazer eu conseguir falar de lei, eu conseguir falar de jurisprudência, eu conseguir falar de doutrina, mas também linkar com o ensinamento que o Bert nos deixou. Então, por isso que eu dou esse curso com muita alegria. E cada vez que a gente fala sobre isso, a gente aprende e reaprende. E com os casos que os alunos trazem, nós também aprendemos e evoluímos. Então, realmente é uma troca. Por isso que eu gosto muito dessa área e agradeço sempre a Fabiana e a SBDCs pela oportunidade de estar aqui, podendo exercitar esse meu ofício. Perguntas, dúvidas, considerações, fiquem à vontade. Léo, e só comentar também que, assim, é lógico, hoje a gente fez uma aula, mas né, realmente no curso a gente também traz os movimentos para vocês verem como isso funciona na prática, né? Então, que é muita coisa, gente. É um curso realmente muito, muito interessante, porque a gente tem alunas que brincam que são repetentes, né? Da primeira turma repetem o curso, porque nunca é igual, né? Cada um de vocês traz uma dinâmica diferente. Mesmo quem já participa, né, Leila? Você já participou, às vezes, de outros módulos da formação.
sabe que cada grupo que se forma é diferente e traz uma dinâmica diferente, né? Então, vocês aprendem, mas nós também aprendemos muito com todos vocês. Então, é isso. Quem quiser falar, está aberto o microfone. Eu gostaria de falar uma coisinha. Oi, Fabi. Fala, Beth. Oi. Interessante, né, Leonardo? Essa fala do Bert, ela me remeteu a uma frase. Quem casa, quer casa longe da casa que casa. Porque casais que ficam muito próximos de suas famílias de origem, acaba dando problema, porque acaba havendo não influência, mas uma interferência daquela família em cima do outro, em cima do membro da sua família, que acaba refletindo no cônjuge. Né? Sim. E isso começa realmente a trincar, criar fissuras entre o relacionamento, né? Achei muito interessante isso. Eu não tinha observado isso no livro dele, mas para mim ficou bem assim, caiu bem certinho aquele ditadinho, né? Quem casa quer casa longe da casa que casa, né? Então foi muito interessante. Muito obrigada por essa abordagem, que foi bem legal. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Na verdade, é uma questão para se olhar realmente, né, Beth? Porque, às vezes, né, quantas vezes, por exemplo, a pessoa casa, tem filho, e os pais não saem da casa, e aí dá palpite, cria assim, pega assim, dá banho assim, não sei o quê. E é por amor, né? Porque quer trazer a experiência. Mas, às vezes, não está se olhando o que está realmente acontecendo na vida conjugal. Porque quando o filho nasce, se aquele casal não estiver no adulto, não estiver bem entrosado e equilibrado, o filho, às vezes, vem até para afastar aquele casal. A gente vê muito isso, né? E aí começa a vir a família de origem, que dá palpite aqui, que dá palpite lá, que pega aqui. Então, é algo que a gente tem que olhar. E aí, nós, como advogados, que somos, digamos, a ponta final desse desequilíbrio, vem aqui para a gente falar, eu venho me divorciar. E a gente não olha isso, a gente olha só, vamos dissolver esse contrato, vamos olhar o que cada um tem direito e está tudo certo. Isso que a Beth falou, né, né, da casa, a minha mãe dizia assim, quem casa quer casa, né? Então, eu não sei, eu olho para isso e penso que, realmente, a gente vê muitas pessoas que se casam e moram na casa dos pais. Então, a outra parte também é obrigada a conviver com os sogros. Tem que almoçar todo domingo na casa da minha mãe. Então, e isso acaba o quê? Nesse sentido, Bert Hellinger fala, quando você se casa, você renuncia à família de origem, né, para viver aquele relacionamento. Esse renunciar não é que você deixa de pertencer, que você não vai mais ter contato, mas é que aquele cordão que você tinha, né, agora se dissolve porque você está criando a sua própria família, né? Então, você vai seguir adiante, vocês vão olhar para a vida. Mas o que acontece quando o casal ou um deles não faz isso? Continua lá, vivendo com a família de origem. Eles não têm isso que o Léo falou, né? O entrosamento. Né? Eles continuam ali na esfera dos pais. Então, isso acaba custando caro, né? Custa caro, né? E o que é olhar para a vida, gente? Né? É você tomar a sua vida e realmente sair, né? Ir para a vida com a sua família, também correr os riscos, né? Do que você precisa fazer para que tenha a sua família. E, às vezes, os filhos, às vezes, aqueles filhinhos do papai, filhinhos da mamãe, o que eles fazem? Eles vão continuar ali, naquele lugar. Porque tem a ir para a vida é pegar o bonequinho e virar ele ao contrário, assim, tá olhando para os pais, aí você vira ele para olhar para frente. Lorena, respondendo sua pergunta, depende. A Lorena perguntou assim, Leonardo, tu usa exercícios do entendimento como advogado? Mostra cartas e usa bonecos em algumas situações? Em algumas situações, sim.
Geralmente, eu pergunto para o cliente se ele já ouviu falar em atendimento sistêmico, constelação familiar, explico o que é e pergunto se ele quer um atendimento sistêmico. Se ele falar que sim, eu faço. Se ele falar que não, então eu faço o atendimento específico jurídico, mesmo que eu tenha ali visto algumas coisas sistêmicas, porque eu falo que nós não temos permissão de adentrar o campo do outro sem o consentimento. Então, eu não uso, só quando ele realmente entende o que é e ele aprova. Eu, quando vou fazer o atendimento, às vezes a pessoa não... As pessoas já vêm porque conhecem a gente nesse sentido, né? Já sabem que a gente faz, então eles querem justamente que a gente faça isso. Um atendimento sistêmico. Mas quando eu estou conversando com as partes e que eu percebo que tem, com a pessoa que me procura, que eu percebo que tem alguma emoção, eu não digo especificamente, olha, vamos fazer um atendimento sistêmico, mas eu simplesmente falo assim, olha, como que, imagina que isso daqui é, né, a sua família, né? Como é que está aqui, ó, você? Como é que está a outra parte? Como é que você se sente? Então, eu costumo fazer dessa forma, né? Não precisa especificamente falar, estou fazendo uma constelação, porque não é também. A gente não vai chegar lá e começar a falar assim, porque seu pai, igual o Léo falou, porque na sua família tem isso, tem uma repetição de padrão, porque senão a gente acaba entrando no julgamento. A gente acaba olhando para aquele cliente e começa a rotular que é daquele jeito, né? Então, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria tomar a liberdade de fazer um comentário, até porque uma coisa que eu fiquei pensando hoje, que uma colega falou assim, eu não atendo mais as pessoas se não for um atendimento sistêmico. Se o cliente chegar falando, eu quero isso, quero briga, eu quero dividir tudo, igual o Léo falou, pegar a motosserra e cortar o... Eu até lembrei de um meme que tinha um Celta cortado no meio. Depois, se eu achar esse meme, eu te mando, Léo. E aí eu pensei assim, mas se ela não... Ela também está excluindo os advogados que não são sistêmicos. E ela também está excluindo as pessoas, porque foi o que o Leonardo falou. Se a pessoa entende, quer ser atendida pela visão sistêmica, até como você mesma falou, Fabiana, a pessoa te procura porque já sabe que é desse jeito, é que nem quando você vai escolher um cabeleireiro. Eu vou num cabeleireiro especialista em loiras, porque eu quero tingir meu cabelo de loiro, né? Então, assim, eu vou no advogado sistêmico porque eu quero uma visão diferente de um advogado cartesiano, tradicionalista. Assim. Então, assim, eu me trouxe uma surpresa de pensar assim, esses advogados que só quer saber de briga. Não tem essa... o que até o Léo fala, é o advogado certo do cliente certo, do caso certo, né? E aí eu pensei assim, acho que não está assim tão uma visão tão sem julgamento, como você acabou de falar, a gente ainda está julgando, né? Mas queria agradecer demais, foi muito esclarecedor, porque eu não tinha ideia de como funcionariam as aulas. Agora deu para entender como funciona, como vai funcionar, o que pode ser abordado. Essa dinâmica ficou super clara pela aula de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais? Pelo silêncio. Pelo silêncio. Para quem eu não falei, oi, tiveram algumas pessoas que tiveram que sair, mas Valdenice, que bom que você está aqui. Eu vi que a Marimília também está. A Ana, cadê a Ana Gadioli? Não sei. A Ana Cláudia está aqui, também. Então... Desculpa, doutora Fabiana, eu queria só confirmar, porque eu tinha ouvido um comentário de que talvez as aulas não começassem no dia 23 mesmo. Está confirmado? Vai começar no dia 23? Léo, a gente ia ficar de confirmar com você. Por mim, tá? Eu acredito que sim, começa dia 23 mesmo. Porque segunda-feira. Para quem iniciar depois e não assistindo, porque as aulas são segunda e quarta, né? Dá quase um mês, né, Léo, mais ou menos, de aula, um mês e pouquinho. Por aí, são 10 encontros.
10 encontros, né? 11, né? 11. Isso. Então, mas as aulas vão ficar gravadas, tá? Então, elas ficam disponíveis por um período para vocês, tá bom? Então, quem entrar depois no curso, não puder assistir na segunda, ou perder alguma aula, pode assistir depois também, tá bom? E também pode rever, né? Tipo, eu assisti a aula, estava na sim, aula, sim. perdi um ponto, eu quero rever aquele... Pode sim, vai ficar gravado, tá? Ah, A gente disponibiliza a gravação por 6 meses. Ah, tá. Ela é a minha segunda pergunta agora. Qual era esse tempo? Você falou vai ficar um tempo. Segunda e quarta são as aulas, terça e quinta você pode colocar o fone, dormir com a minha voz, falando ali, olha, o direito sistêmico, não sei o quê. Aí na sexta, no final de semana, você fica... O pessoal vai te ouvir assim, calma, respira. Tá tudo bem. Tá tudo Toma certo. uma respiração. Tá bom, gente, obrigado, viu, pela disponibilidade de vocês, de me ouvirem. Mais uma vez, obrigado, Fabiana, SPDCIS. E espero que tenha feito sentido, que tenha agregado aí alguma coisa para vocês. E espero que realmente nos encontremos a partir de segunda-feira. Então, gente, gratidão. Obrigada a vocês. Tchau, obrigada. Fiquei feliz. Nos vemos aí nos próximos eventos, encontros aí. Com certeza. Obrigada. Até mais, Beijo gente. pra Obrigado. Leonardo. Beijo, Leila. Eu que agradeço. Beijo, meninas. Tchau, Fabiana Beijo, linda. Gustavo. Tchau, linda. Até mais. Valeu, Léo. Obrigado, Fabi. Obrigado, Lídia.